Oi, gente, galera do sétimo ano. Trouxe aqui para vocês para a gente dar uma organizada nos nossos conceitos em relação à circunferência, tá? Eu trouxe então aqui um exemplo bem básico sobre circunferência. Eu tenho aqui dois exemplos, mas antes disso, vamos ver aqui o que é essa questão da circunferência. A circunferência ela tem alguns elementos. Ela tem o contorno dela, que é o que a gente chama de comprimento. Ela tem a distância do centro até a extremidade, que é o que nós chamamos de raio, que tá com essa letrinha R, esse Rzinho aqui também é raio. E aqui, ó, a distância, né, o segmento maior passando pelo centro de ponta a ponta, que é o que nós chamamos de diâmetro. Tem uma relação muito importante que é o seguinte: o diâmetro equivale a duas medidas do raio. Ele é o raio mais raio, então ele é duas vezes o R, poderíamos assim falar, tá? E aí, o que mais que vocês têm que estar recordando? Que aquela letra que a gente estava aprendendo, né, irracional, número irracional, que é o π, ele é a razão entre o comprimento e o diâmetro da circunferência, que dá aproximadamente em quaisquer circunferências 3,14. Aí aqui está ele aqui. Então, o que a gente pode fazer de conta com ele, né, de cálculo? Vamos supor que eu tenho uma circunferência qualquer, mas o raio dela é 4 centímetros. Como que eu vou calcular o comprimento dela? Quando eu falo em raio, eu uso a fórmula 2πr, certo? Para fazer o cálculo. Aí eu substituo, então, né, o valor de π, neste caso, por 3,14. Em alguns exemplos a gente pode considerar 3. Sempre leia um enunciado para fazer os cálculos. Se ele considerar 3, considere 3 também. E aqui no lugar dessa letrinha R, aqui eu coloquei o valor dado pelo exercício, que foi 4 centímetros. Aí o que eu fiz aqui? Por que deu esse 8 aqui? É tudo uma multiplicação. Para facilitar o cálculo, eu fiz assim: 4 vezes 2, 8, porque eu posso mudar a ordem dos termos para multiplicar. E multipliquei, então, esse 8 pelo 3,14. Quando a gente multiplica com vírgula, vocês estavam perguntando com dúvidas sobre isso, a gente não precisa ficar apavorado, não. É só multiplicar normalmente, olha lá, 8 vezes 4, 32, né? 8 vezes 1, 8 com 3, 11. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. Resolve a multiplicação normal, a vírgula é só no final. Aqui, ó, duas casas decimais, põe a vírgula. Não fique preocupado, desesperado com a vírgula. É só fazer a conta e a vírgula no final. Resultado, então, do comprimento de uma circunferência de raio 4 é 25,12 centímetros. Como eu falei centímetro, final centímetro. Se eu falar metro, final metro. Aqui eu tenho a mesma situação, só mudei aqui uma coisinha. Ao invés de falar raio, eu estou falando diâmetro. Por que eu fiz isso? Porque quando a gente está falando em diâmetro, eu não vou ter 2 aqui na fórmula, não. Porque o 2 é por quê? Porque 2 vezes o raio é 1 diâmetro. Agora aqui não, eu já tenho diâmetro. Então o 2 já está dentro aqui do diâmetro. Ele já é 2 vezes o raio. Aí nesse caso é só tirar o diâmetro, né, a letra D aqui, e substituir por 5, ó. Aí fica, portanto, 3,14 vezes 5, só faz a multiplicação, resposta 15,70 centímetros é o comprimento de uma circunferência cujo diâmetro é 5 centímetros. Compare, quando fala em diâmetro, o 2 não está na fórmula. Quando eu falo em raio, o 2 está lá na fórmula. Eu sempre vou multiplicar para calcular o comprimento de uma circunferência, tá certo? Agora, quando a gente está pedindo o raio ou o diâmetro, a gente faz divisão, tá bom, gente? Obrigadão, até as próximas aulas.